o técnico da gravação, posso começar? Pode. Uhum. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Sandra Maciel Lima, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Direito do Unicuritiba e eu trabalho com a metodologia de pesquisa já há muitos anos. Nós vamos discutir hoje a importância de uma pergunta de pesquisa, né, e como elaborar essa pergunta de forma que ela fique clara, né, para as pessoas que vão ler os nossos trabalhos. Eu vou abrir aqui o meu slide. Vocês estão vendo bem o slide? Sim. Está claro agora, né? Ok. Então, vou repetir aqui. Como que se pode chegar a uma boa pesquisa? Uma boa pergunta de pesquisa, né? Uma das formas é por meio do estado da arte, tá? Quando se faz um levantamento de trabalhos que discutem a mesma temática ou que estão apresentando o andamento da pesquisa nessa temática que nos interessa, né? Essas pesquisas podem nos ajudar a elaborar uma pergunta inédita, por exemplo, né? E como que seria isso? Tá? Eu vou mostrar aqui no slide. Quando nós fazemos um exercício de busca de pesquisas que discutam o mesmo tema, nós podemos ter lá inúmeros trabalhos. Então, digamos que a gente chegou, depois de eliminar... Sumiu novamente? Sumiu, professora. E aí? Sumiu. Eu acho que não dá para ligar. Voltou agora. Voltou, né? Então, peraí. Então, essa parte não dá para fazer com os slides em andamento. Então, vamos voltar aqui. Quando eu consigo, tenho o meu tema e pesquiso vários trabalhos, seleciono alguns trabalhos que tenham a mesma temática que a minha, né? Eu posso identificar em cada trabalho a pergunta de pesquisa. Então, eu terei a pergunta do trabalho 1, a pergunta do trabalho 2, a pergunta do trabalho 3, e assim por diante, né? Então, eu tenho lá 10 perguntas sobre a mesma temática. E aí, eu me pergunto, qual a tendência dessas perguntas? Né? Qual é a tendência? Elas se aproximam do que eu estou querendo pesquisar, elas se distanciam, ou todas tendem para uma mesma temática, uma subtemática, por exemplo, né? E aí, observando essas questões, eu posso também me perguntar, existe uma lacuna? Eu poderia perguntar diferente? E é a partir desse questionamento, eu posso elaborar uma pergunta nova, né, que não seja igual a nenhuma dessas já postas, né? E aí eu tenho uma pergunta inédita. Não sei se ficou claro. Dessas perguntas de vários trabalhos que eu seleciono, eu posso observar tendências e aí lacunas. E me aproveitar dessa lacuna para elaborar uma pergunta inédita. Tá? E justifico a minha questão, sim, com base nesses trabalhos anteriores que eu coletei. Esses trabalhos anteriores que eu coleto, eu posso colocá-los no meu trabalho num texto de justificativa que nós chamamos de estado da arte, né? Como é que o tema se encontra, né? Está sendo discutido nesse momento, né? E a partir daí eu justifico o meu trabalho. Eu vou voltar aqui a um tema que nós discutimos no mestrado, como que se elabora uma boa pergunta, né? Então, agora há pouco, nós elogiamos a pergunta do Pedro, que estava muito clara, bem formulada, né? Então, de acordo com o que vi Campaign Out, deve-se procurar enunciar o projeto de investigação na forma de uma pergunta que revele que se busca saber, elucidar ou compreender melhor. Então, o que eu quero estudar? O que eu quero esclarecer? Então, o problema de uma pesquisa é uma pergunta. Então, para desempenhar corretamente a sua função, a pergunta deve ter uma qualidade de clareza,
Então, ela tem que ser precisa, ser concisa. De execuibilidade, ela tem que ser realista, possível de ser feita, né? De pertinência, ser uma verdadeira pergunta e não uma falsa resposta, né? Uma falsa pergunta, na verdade, uma resposta transvestida de pergunta. E ela deve abordar o assunto do que existe, ter uma compreensão exploratória e não moralizadora ou filosófica da questão que está sendo pesquisada. E aí eu coloco aqui 2 exemplos, né? Deixa eu colocar para cá. Em que medida a prática da vaquejada se caracteriza como manifestação cultural ou atividade econômica? A princípio, analisando essa pergunta, ela está clara, não carece de explicações. O que é que o pesquisador quer saber? Né? Se a prática da vaquejada ela é uma manifestação cultural ou está mais para uma atividade econômica? Né? O que está presente? Está clara a pergunta. A pergunta número 2, vejam, como tem sido tratado no âmbito empresarial o tema das práticas associadas à questão racial nas empresas, considerando a contribuição da empresa privada, quando do ente público, como fomentadores de desenvolvimento social igualitário, prescrito na Constituição Federal de 1988, que assegura a igualdade em direitos sociais e econômicos, verificada sua capacidade independente da sua raça ou cor. Essa pergunta, ela está muito comprida, muito complexa. Quando você chega na 4ª linha, você já esqueceu qual é o que estava lá na 1ª linha. Então, é uma pergunta que quer explicar muita coisa, e ela não está clara. O que realmente eu quero com essa minha pesquisa? Então, vejam, muitas vezes a gente quer explicar. Então, quando eu quero explicar, porque nem para mim essa pergunta está clara. Então, eu tenho que reformular essa pergunta. Mais uma pergunta aqui. Como as negociações coletivas podem contribuir para a igualdade de gênero nas relações de trabalho? Ela relaciona aqui negociação coletiva com igualdade de gênero, né? Então, eu estou relacionando 2 conceitos, tá? É uma pergunta clara, ela diz exatamente o que eu vou fazer, não precisa eu ficar explicando, né? Isso é que é uma boa pergunta. E aí eu tenho aqui, a minha pergunta, ela está diretamente relacionada com o meu objetivo. Então, quando eu pergunto para vocês, qual é o objetivo do trabalho? Vocês vão me dizer claramente em poucas palavras. Não demanda 30 minutos para você me explicar. Não. Qual é o objetivo? Meu objetivo é esse. Tá? Aí eu digo, tudo bem. E qual que é a tua pergunta? A pergunta, ela está relacionada, faltou a seta, ela teria que ter 2 pontas aqui. Que o objetivo, ele está diretamente relacionado com a minha pergunta. E vice-versa. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a pergunta, em que medida a prática da vaquejada se caracteriza como manifestação cultural ou atividade econômica? E aí eu tenho o meu objetivo, verificar em que medida a prática da vaquejada se caracteriza como manifestação cultural ou atividade econômica. Vejam, elas representam a mesma coisa, tá? Elas estão no mesmo sentido, só estão escritas de forma diferente. Então, aqui eu tenho o meu problema de pesquisa, e aqui eu tenho o meu objetivo de pesquisa. Se o teu problema for um, e o teu objetivo for outro, você tem um baita de um problemão aí, né? Você não tem uma coisa, você não está claro o que você vai fazer, né? Então, eu posso escrever o meu objetivo de uma forma diferente, que é a minha pergunta, mas ele tem que estar na mesma direção da minha pergunta, ele não pode ser diferente. Tá? Então, aqui eu só quis colocar essa questão da pergunta, porque eu senti que não está claro ainda para vocês. Tá? Nós pegamos projetos de pesquisa e artigos em que a pergunta ou objetivo não está clara, né? Está muito vaga ou não existe. Tá? Então, isso é importante de frisar. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Vocês já estão me vendo novamente? Já estão me vendo agora? Sim.